Bom, a gente vai ver um negócio agora que vai facilitar a nossa vida para frente, que é vai ser importante para a gente conseguir falar sobre distância de números. Então, tipo, você tem um número aqui, eu tenho esse número aqui, eu quero saber qual que é a distância deles, quero denotar a distância deles, pelo menos, né? Falar sobre ela de uma maneira fácil. Então, por exemplo, vamos supor que eles sejam chamados de A e B, e eu quero saber a distância deles. No caso que está desenhado aqui, a gente simplesmente põe B menos A. Mas é lógico que se você não ganhou o desenho e você só tem os dois números, eu não sei se o A é o maior, se o B é o maior. Porque se o A fosse o maior, então aí seria A menos B, certo? Mas sem saber qual deles é maior, perceba que se você colocar aqui módulo, que é aquela função que você tem na escola, né, do tipo que você sabe que é meio que ignorar o sinal, como a gente faz lá, não vai ser bem o que a gente vai fazer aqui, mas vai ter o mesmo resultado, você tem que, então, tipo, essa valor positivo aqui me dá qualquer distância desses dois números. E isso vai facilitar bem a nossa vida lá depois. Então o módulo vai acabar sendo importante, principalmente por essa motivação aqui, que ele fala para a gente automaticamente qual que é a distância, né, pensando assim intuitivamente, entre os dois números. Então vamos estudar um pouquinho essa função módulo, porque ela vai ser importante, certo? Então, o que é o módulo de x? Né? Você pega um x, um número real, você define que o módulo de x, você vai ter que separar em dois casos aqui. Ele dá o próprio x se o x é maior ou igual que zero. Se o x é positivo, você deixa como resposta o próprio x. Se o x for negativo, aí agora você já tem que arrumar, certo? Se ele fosse, sei lá, menos 3, você tem que fazer virar 3. Como é que eu faço para virar 3? Você fala, apaga o sinal. Sim, mas não tem um sinal aqui para você apagar. Então, na verdade, você multiplica por menos 1. Então, você põe um menos aqui na frente, certo? E aqui já começa a dar os nossos problemas, né? Do tipo, não fica aquela coisa meio ao contrário da escola, apesar de ser o mesmo resultado. Lá você falava, só apagar o sinal, aqui você põe o sinal quando ele é negativo, mas faz o mesmo efeito, certo? Esse aqui é o jeito de você escrever essa coisa um pouco mais formal, beleza? Então vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue provar algumas coisas básicas sobre essa função. Se você pegar um x qualquer, o módulo de x sempre dá um número positivo. Se você calcular o módulo de x, ele é igual ao módulo de menos x. Eu sei que dá vontade de falar assim, é só simplesmente abrir com menos um aqui e abrir o produto do módulo, mas a gente vai provar que dá para abrir o produto do módulo também. Então é melhor você não usar isso aqui antes, né? X é menor ou igual que módulo de x. Essa aqui acho que, tipo, essa aqui você acho que já sabia, essa aqui meio que você também sabia. Essa aqui talvez você nunca tenha parado para pensar no assunto, mas se você parar para pensar 2 segundos aqui, acho que você se convence, certo? Essa aqui talvez seja um pouquinho mais chata de enxergar, então você precisa falar de uns 7 segundos no máximo. E tem essa última aqui, que é finalmente a do produto, né, que eu comentei lá, que é certo? Você consegue abrir o produto. Vamos fazer aqui algumas como exemplo, porque elas são meio tranquilas de provar e acho que é até um bom exercício para treinar. Vamos ver. A maioria das vezes, assim, para trabalhar com essas coisas com módulo, é mais fácil você abrir em casos. Separa, sei lá, o caso em que o número é positivo, o caso que o número é negativo. Às vezes separa até em 3 casos, que é estritamente positivo, estritamente negativo e o zero, a parte. Tá? Às vezes é mais fácil enxergar assim. Vamos fazer esse aqui primeiro. Então vou fazer o caso em que o x é maior que zero. Se o x for maior que zero, o módulo de x é igual a x, que é a definição da função módulo, certo? Que a gente acabou de fazer. Bom, se é igual é igual ao x, o x é maior ou igual que zero, então a gente conseguiu que esse cara é maior ou igual que zero. Saiu. Esse foi um caso, metade dos números está resolvido. Vamos fazer a outra metade. X menor que zero, o que a gente vai ter? Módulo de x é igual a menos x. É aquela coisa, e agora é aquela parte que dá uma dor no cérebro, né? Porque você está menos alguma coisa e você vai falar que ela é maior que zero. Mas né? Porque ela é negativa, você pôs um menos para ela, ela ficou positiva. Tudo bem? Então, fizemos os dois casos deu que dá. Então, esse aqui deu maior estrito, então em particular é maior ou igual. Então, a gente resolveu esse. Esse aqui, separando em casos, você vai ver que não sai com muita dificuldade. Vamos fazer esse, vai. Tipo, só para fazer um diferente, porque o outro é meio parecido. Esse aqui é como exercício, para vocês tentarem depois. Então, esse aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de novo separar em casos. X maior ou igual que zero, meu primeiro caso. O que eu tenho? Eu tenho que módulo de x é simplesmente x. Então, isso aqui, x, é igual a isso. Em particular, menor ou igual. Resolvido. Agora, se o x for menor que zero, estritamente, eu tenho que módulo de x é igual a menos
x, bom, essa aqui na verdade é mais fácil fazer de outro jeito. O que você tem? Se o x é estritamente negativo, olha aqui o que a gente consegue. Esse cara aqui, pela primeira parte, ele é maior ou igual que zero. E o menos x e o x está para cá, né? X é negativo, então isso aqui, então eu tenho que isso aqui é maior ou igual que esse. Na verdade, ele é maior estrito. Tudo bem, mas em particular deu certo esse. Tá? Esse aqui sai de uma maneira mais ou menos parecida. Esse último, é, esse aqui talvez compense fazer alguns casos meio diferentes, porque você tem duas variáveis, né? Então, por exemplo, vamos fazer o caso que o x é positivo e o y é positivo. Se os dois são positivos, na hora que você faz esse módulo, esse aqui, o número que está lá dentro é um número positivo, estritamente positivo. Então, para tirar o módulo é só pagar mesmo. Beleza? Esse aqui também, né? Módulo de x vezes módulo de y, apaga esse módulo porque ele é positivo, apaga esse módulo porque ele é positivo. Deu igual. Certo? Então aqui foi rápido e indolor. Vamos fazer o caso, talvez seja um pouquinho mais interessante, que é x positivo e o y negativo. Tá? Aí o outro caso é muito igual a esse aqui. É o caso em que esse aqui é negativo e esse é positivo. X vezes y agora é um número estritamente negativo. Se ele é estritamente negativo, esse cara aqui acaba sendo isso aqui como resposta, certo? É menos o que está lá dentro. Por outro lado, se você fizer isso, o que você vai ter? O x é positivo, então é só apagar o módulo, o y é negativo, então aqui você vai ter que pôr um menos. Bom, mas isso aqui é menos xy, né? Que é exatamente o que você tinha antes. Certo? Você conseguiu, o outro caso é parecido. E repara que se um deles fosse zero, aí aqui você já tinha automaticamente que esse cara é zero e o outro também, certo? Porque um deles vai dar zero. Então dá, e aí meio que você já resolveu todos. Beleza? Então, tipo, não teve muita novidade nem muita dificuldade aí para fazer esse. Na hora que você vai trabalhar com desigualdades de módulo, a gente vai ter algumas ao longo do curso, tem um negocinho que ajuda às vezes. Imagina assim que você tem um A e um X, né, reais. Uh, eu consigo escrever que o módulo do X é menor ou igual que o A. Tipo, então, tá vendo? Pensa assim que o X é sua variável, o A é um número fixado. Então, você tem esse cara aqui, eu vou saber que essa desigualdade aqui, ela funciona se e somente se. Não sei se vocês já viram essa abreviação esquisita, né? Do tipo, é o se e somente se, isso aqui quer dizer. Se menos A menor ou igual que X, que seja menor que A. Acho que aqui é mais fácil de enxergar assim. Ó. Se você tiver que o x está entre o número e o menos ele, é porque o módulo do x é menor que esse número. Tá bom? E o que quer dizer se somente c? Se isso vale se somente c, isso. Se isso vale, isso vale. Se isso vale, isso vale. Tipo, você pode, se você pensar isso em termos de teste, eu quero testar se isso aqui é verdade, eu posso testar isso. Mas eu acho testar isso mais difícil, então você pode falar para verificar se isso aqui é verdade, você pode testar isso, mesma coisa. Trocar um pelo outro não faz nenhuma diferença. Quando você tem esse tipo de coisa, você tem que fazer o quê? Para mostrar. Eu vou supor que vale esse e mostrar que vale esse. Então, por exemplo, se você quisesse supor que depois eu tenho que mostrar que supondo que vale esse, você consegue esse. Tá bom? Então vamos tentar ver se sai alguma coisa. Ó. Eu vou supor isso aqui. Estou supondo que o módulo de x é menor ou igual que o A. Lembra pelo negócio que a gente fez antes que a gente tem que x é sempre menor ou igual que o módulo de x, certo? E eu sei que ele é menor ou igual que A. Isso aqui é pelas aquelas coisas que a gente provou antes. Bom, mas em particular a gente conseguiu x menor ou igual que A, certo? Que se ele é menor que esse e esse é menor que esse, então esse primeiro é menor que esse e eu agora já ganhei essa parte, certo? Ó, já ganhei a metade dos meus problemas lá de cima resolvido. Tá certo? Agora, o módulo de x é igual a módulo do menos x, que era o que a gente fez antes também, certo? Então, repara o seguinte, usando a mesma coisa que a gente fez aqui, menos x é menor ou igual que módulo de menos x, certo? Que por sua vez é igual a módulo de x, que é o que a gente acabou de fazer. Então, menos x é menor que isso aqui, que é menor que é igual a isso aqui. Só que isso aqui é menor que a, porque está escrito aqui, certo? Aí o que a gente tem? A gente tem que menos x é menor ou igual que a. Se você inverter essas coisas, deixar de uma maneira mais simpática, você vai ter que menos x é menor ou igual que a, né? Tipo,
pegando aqui, não inverti ainda nada, mas aí depois invertendo, você tem que menos x é menor. Opa. Menos a é menor ou igual que x, que é a outra metade que a gente estava querendo aqui em cima, certo? Na hora que você arruma essa desigualdade. Então ele conseguiu esse lado. Então isso aqui foi um lado, né? Eu mostrei que se você tem isso, você consegue esse. Vamos fazer o outro lado. O outro lado, deixa eu apagar aqui, porque senão não vou ter espaço. O outro lado, então, eu estou supondo que valem essas duas desigualdades e eu tenho agora que conseguir dar uma estimativa aqui para qual seria o tamanho do módulo do x. Eu tenho que conseguir mostrar que esse troço é menor ou igual que a. Acho que o mais fácil é de novo separar em dois casos. Vou fazer o primeiro, vai como exemplo. Então vamos fazer o caso em que o x é maior ou igual que zero. Bom, mas daí então o módulo do x é igual ao próprio x. Mas se o módulo do x é igual ao próprio x e eu já sei que o x é menor ou igual que a, já consegui o que eu queria, eu nem comecei e já acabou. Certo? Então nem deu graça. Vamos fazer o outro, vai. Se você tiver que o x é menor que zero, então o módulo de x, pela definição do módulo, opa, é igual a menos x, certo? Mas a gente tem aqui em cima que o menos a é menor ou igual que x, está escrito aqui, está escrito aqui escondido, certo? Mas se isso aqui vale, é porque o menos x é menor ou igual que o a, certo? Bom, mas isso aqui é o módulo de x, então a gente acabou de mostrar que o módulo de x é menor ou igual que o a, como a gente queria, certo? Então essa aí é uma desigualdadezinha que ajuda em alguns momentos. Já vou até fazer a primeira aplicação dela, que é a famosa desigualdade triangular. Se eu pegar dois números reais, a e b, e fizer módulo de A mais módulo de B, isso aqui, se eu separar o módulo, certo? O produto, você tinha isso, né? Se você tiver A vezes B, que a gente fez lá em cima, vai dar módulo de A, módulo de B. Como a soma não dá igualdade, ele tira assim, que é a famosa desigualdade triangular. Você deve ter visto em geometria analítica ou alguma coisa assim. O análogo dela para normas lá. Como é que você prova esse? Tem vários jeitos de provar, eu vou simplesmente usar o resultado que a gente acabou de provar. Ó, eu tenho que menos o módulo de A é menor ou igual que A, que é menor ou igual que módulo de A. Isso a gente tinha feito antes, e isso aqui também. Tá bom? Por outro lado, isso aqui vale para qualquer número, então em particular para o A. Ele vale para o B também, então vamos escrever aqui para o B. Certo? Vale para um, vale para o outro. Eu vou somar essas duas coisas, essas duas desigualdades termo a termo. Então aqui a gente vai ter, no primeiro vai ficar, vou até pôr o menos em evidência porque vai ficar mais fácil para enxergar. Assim, menor ou igual que A mais B, menor ou igual que módulo de A mais módulo de B. Certo? Mas agora o que eu tenho? Olha, repara aqui no meio, eu tenho um cara no meio que ele é menor ou igual que um troço e maior ou igual que menos o troço. Certo? Por mais que o troço seja complicado, não interessa muito. Do tipo, o importante é que esse cara é menor ou igual que alguém e maior ou igual que o menos alguém. Bom, mas isso é o que a gente acabou de fazer, que isso quer dizer simplesmente que o módulo desse cara é menor ou igual que o troço. E o troço é A mais B. Assim, que é exatamente o que eu queria. Certo? Então não deu muita dificuldade para fazer. Tá certo? Tem uma prima dessa desigualdade, essa aqui é a que a gente acaba mais usando, mas tem uma outra que aparece às vezes, ela a gente usa tão pouco que eu sempre esqueço que ela existe, mas assim, tipo, vamos lá, vamos fazer aqui, né? Porque vai que de repente você cai numa situação que você precisa dela. Eu quero agora dar uma estimativa para a diferença desses caras. E é o que eu vou ter é que isso aqui é menor ou igual que a diferença ponto lá dentro. Repara que ela é meio invertida da outra, tá? Tipo, ela é um pouco mais chata de lembrar. Aqui tem um truquezinho, quer ver? Eu vou fazer o seguinte truque. Ó, eu começo com isso, aí eu uso aquele famoso truque matemático que é você somar e subtrair a mesma coisa. Só que eu faço isso lá dentro do módulo. Tudo bem? Eu posso fazer isso porque se você ler isso aqui da direita para a esquerda, acho que fica mais claro. Beleza? Agora eu uso a desigualdade triangular que a gente acabou de provar, separando aqui. Ó.
certo? A gente tem isso. E aí, agora, se você parar para pensar um pouco o que você fez, você vê que você acabou, né? Passa esse B para cá, vai ficar módulo de A menos módulo de B, é menor ou igual. Aqui eu usei a desigualdade triangular do jeito errado, né? Eu deixei igualdade. Aqui agora. Aqui eu tinha desigualdade triangular, aí agora você simplesmente passa o B para cá, você vai ter módulo de A menos o módulo de B é menor ou igual que esse cara, e isso já acabou. Beleza? Bom, juntando tudo isso aqui, ó, vamos ver algum exercício um pouquinho mais com continha, né? Porque eu sei que o pessoal gosta. Imagina que você tem que resolver essa desigualdade aqui. Eu tenho que descobrir para quais valores de x vale essa desigualdade aqui. Ó. Módulo do x é menor que 3. Né? Tipo, para quais x? Né? Quais x satisfazem esse troço aqui? Tem vários jeitos de fazer isso. Eu vou mostrar dois jeitos. O primeiro é o que eu não gosto, o segundo é o que eu gosto. O primeiro é que a maioria das pessoas gosta, do tipo, eu sou meio contrário aqui. Porque o primeiro, por que as pessoas em geral gostam do primeiro? Porque o primeiro você não tem que pensar, você simplesmente aplica uma coisa. O problema é que ele se aplica nessa situação. Os outros, aí você vai ter que pensar alguma coisa, não sei o que. Eu prefiro pensar um pouco mais e fazer coisas fáceis do que ficar apelando para minha memória. Esse aqui ele sai pelaquela desigualdade que a gente tinha lá em cima. Lembra que você tinha modo de alguma coisa menor que outra? Você pode simplesmente trocar isso aqui por põe menos 3 aqui, menor x menos 7 menor que 3, certo? Aí, se você arruma essa conta aqui do jeito certo, você vai ter que isso aqui é a mesma coisa que falar que 4 é menor que x menor que 10. E aí você já tem a sua resposta. Por isso que o pessoal gosta, porque sai muito rápido desse jeito. Então, se quiser colocar uma notação de intervalo, né, aproveitando que a gente tinha feito isso aí antes, isso aqui é x estar entre 4 e 10. Tá certo? Esse é o primeiro jeito. Vamos fazer um segundo jeito? Vou deixar isso aqui escrito aqui em cima. Então, só copiando ainda, a gente está tentando falar sobre módulo de x menos 7 menor que 3, certo? O que eu prefiro fazer? Eu vou trabalhar no módulo e vou analisar quando que o módulo trabalha com jeitos diferentes, como é que os valores aqui dentro ficam dele. Porque, certo, isso aqui, para você apagar esse módulo, que é o que você gostaria, porque daí você sabe fazer as contas de uma maneira mais fácil, você tem que só saber se esse negócio que está aqui dentro é maior ou menor que zero. Certo? Quando que então que está lá dentro? A gente está discutindo quando que isso aqui é maior ou menor que zero. É no x igual a 7. Faz alguma diferença. Para x maior que 7 isso é positivo, para x menor que 7 isso é negativo. Você põe assim, põe aqui um 7, aí é o tal famoso varal lá que o pessoal chama, só que aqui só tem uma linha mesmo. Então para cá ele é negativo, para cá ele é positivo, certo? É o que está dentro do módulo. Então, ó, eu vou começar a analisar os caras que estão à esquerda. Então, para x menor que 7, certo? Essa desigualdade equivale a falar menos x mais 7 menor que 3, certo? Ah, aí você vai ter menos x menor que passa esse 7 para o outro lado, você vai ganhar aqui um 4, menos 4. Então, trocando tudo aqui, é x maior que 4. Então, para os x que são menores que 7, o que te interessa como resposta são os x que são maiores que 4. Tá? Aqui que tem que, problema que tem que pensar um pouquinho, certo? Eu estou analisando para os casos em que o x é menor que 7, então para todo mundo que está para cá, quais que são os que me interessam na resposta? Os maiores que 4. Então, você pode até fazer um desenho assim, 7, 4, aqui o 4 é aberto e aqui o 7 também, e eu estou interessado nesses caras. Fiz o caso negativo, falta o caso positivo. O caso positivo é x maior ou igual que 7. Então, que é apagar o módulo, para tirar o módulo é o jeito mais fácil, né? Você simplesmente apaga. Então fica x menos 7 menor que 3. Eu jogo esse 7 para o outro lado, ele vai virar um 10, né? Então isso aqui fica x menor que 10. Então, para os x que são maiores que 7, o que me interessa são os que são menores que 10. Então agora o 7 ficou incluso, certo? Porque está aqui, e o 10 ficou aberto. Então eu tenho isso aqui. Então eu tenho esses casos juntando com esses. Você repara, para os caras que estavam para cá, me interessam esses. Para os caras que estavam para cá, me interessam esses. Não vai fazer intersecção aqui, do tipo, eu vou juntar esse aqui com esse aqui. Eu sei que o pessoal às vezes tenta decorar isso aqui, falando, primeiro você faz uma intersecção, depois faz uma união. Eu acho mais fácil você pensar o que você está fazendo, que aí a resposta sai automática. Então do 4 até o 7 seria excluído aqui, mas ele já ganha aqui de volta, então ganhou de volta, então você simplesmente tem do 4 aberto até o 10 fechado. Não, o 10 aberto, desculpa. 10 aberto que estava aberto aqui.
porque o 7 ia aparecer aberto aqui, mas ele ganhou na outra. Que então é basicamente falar que o x tem que estar entre 4 e 10, que ainda bem é a resposta que a gente tinha tido antes, né? A gente fez 2 métodos e era bom que os 2 métodos chegassem na mesma resposta. Beleza? Então é isso por enquanto.